Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no livro de Neemias, no capítulo 6, o versículo 16. Assim está escrito: E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Esse o texto para a reflexão, falando sobre o trabalho que Deus confiou a Neemias. Todos nós conhecemos e sabemos, eles estavam no cativeiro, a Jerusalém estava totalmente destruída, o templo destruído, a cidade destruída, tudo lá desamparado. E chega o momento em que Deus levanta Neemias, Esdras e tantos outros para o trabalho da reconstrução do muro, da reedificação da cidade, das portas, do templo, tudo o que houvesse necessidade, porque estava aproximando-se o tempo da volta do povo para a sua cidade, conforme Deus havia prometido. Estava chegando já aos 70 anos de cativeiro e era o momento de retornarem. No entanto, o Senhor Deus levanta Neemias, levanta Esdras, levanta estes homens para um trabalho importante, necessário, que precisava ser feito. E a Neemias coube ser enviado pelo Senhor para a reconstrução dos muros. E quando Neemias chegou e fez o levantamento do que precisava fazer, os estragos que tinham acontecido, mas que com a força de Deus na sua vida, ele não se intimidou diante do quadro caótico que ele viu, mas ele estava firmado na palavra de Deus, na fidelidade de Deus e na ajuda de Deus para realizar aquela importante obra. E ele procurou fazê-la arregimentando pessoas e dando a elas a devida orientação do que fazer e como fazer. Mas observe que não tardou muito tempo, começaram a surgir, como que infiltrados no meio daquele povo, alguns inimigos que estavam trabalhando contra Neemias e o trabalho que ele estava fazendo, e com palavras fortes, pesadas, estavam lançando sobre Neemias no propósito de desanimar, desencorajá-lo e causar nele medo e pavor, para que ele abandonasse a obra e saísse fora. Como as tentativas deles não deram certo, as estratégias de chamá-los para conversar, Neemias disse: estou fazendo uma grande obra, não posso descer, estou muito ocupado. Mas eles queriam matar o tempo com conversa para desviar Neemias da obra que Deus lhe confiara. Chamaram depois para um outro lugar distante, mas o propósito não era conversar, era tirar Neemias da frente deles, porque Neemias estava causando mal-estar na vida deles, porque eles eram contrários ao propósito e à vontade de Deus. E o bem da obra de Deus, sendo realizado através de Neemias, causava mal àqueles inimigos que se fortaleceram e procuravam a todo custo tirar Neemias da frente. É assim, todos os que se dispuserem a obedecer a Deus e fazer a sua vontade, eles vão encontrar gratuitamente muitos inimigos que se levantarão contra ele, para que ele não tenha condições de realizar a obra de Deus. Foi assim com Neemias, tantos apontamentos, tantas acusações, tantas provocações que Neemias ouviu, mas ele estava capacitado e preparado por Deus
para aquele momento. Ele não cedeu, ele não se abateu com a situação, ele sabia para quem ele estava realizando aquele trabalho, ele sabia que Deus lhe havia feito a promessa da confirmação da sua obra, então a convicção dele falou mais alto do que a força dos inimigos, porque ele estava então blindado diante daquelas situações e apontamentos que lhe eram feitos. Os inimigos têm o desejo não de cooperar na obra, não de se colocar junto para ajudar, mas o trabalho deles é minar a obra de Deus, fazer com que ela não avance, com que o plano de Deus não se realize. Estes inimigos, encabeçados por Sambalá, Gesem e Tobias, procuraram causar um grande mal à obra que Neemias e os seus homens estavam fazendo. No entanto, a palavra de Deus na boca de Neemias foi segura, foi firme e nenhum deles debandou para o lado do inimigo. Eles mantiveram-se unidos e firmados em si para realizar a obra de Deus. Não importou o inimigo lançar ameaças e fazer tantas coisas. A obra não parou. Deus deu força, graça, renovou o ânimo deles e a alegria no que estavam fazendo, e eles terminaram aquela obra, a reconstrução daquele muro tão difícil, em 52 dias. Tudo feito, fizeram com amor, fizeram com alegria, fizeram com fé, e os muros se mantiveram de pé. O inimigo disse que uma raposa ia derrubar aquele muro rapidamente, não se efetivou. Era somente um argumento para desanimá-lo. Mas eles trabalharam incansavelmente, com amor, com responsabilidade, com o objetivo de que eles estavam fazendo um trabalho que lhes foi designado por Deus. E Neemias era o comandante, era quem estava à frente. Quando eles terminaram a obra e ela se mostrou concluída e estava lá visível diante de todas as pessoas, nós observamos que o cuidado de Deus não faltou para Neemias. A obediência e submissão de Neemias também não faltou. Ele se manteve firme e mesmo com muita dificuldade, ele lutou com as suas forças e realizou a obra de Deus. Terminando-a, o que acontece? Quando todo mundo está alegre, regozijante, os inimigos estão ali e estão vendo. E não tem como negar aquela obra realizada, concluída em 52 dias. É o que diz aqui. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E ao terminar esta grande e imponente obra, veja o versículo que li para refletir. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, eles ouviram o que foi feito e viram também, e temeram. E todos os gentios que havia em roda também temeram. E que fizeram? Alegraram-se com a obra construída? Bendizeram o nome do Senhor? Não. Se abateram muito. Ficaram derrotados, abatidos em seus próprios olhos. Mas uma coisa não teve como negar. Eles reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Não adianta os inimigos se levantar. Chegará uma hora em que nós, mantendo a fidelidade, o temor e a obediência diante do Senhor Deus, o Senhor Deus nos fará seguir adiante, prosperar, realizando a sua obra. E o inimigo, por mais que queira parar, impedir ou desanimar, ele não conseguirá. E quando esta obra terminar,
Os inimigos terão que, mesmo a contragosto, mas eles terão que reconhecer que aquela obra foi um ato de Deus. Eles haverão de reconhecer. A semelhança do que Davi deixou registrado no Salmo 23, o verso 5, onde está escrito assim, Salmo 23 e o verso 5. Olha o que está escrito. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não deixa eles ir longe, não deixa eles morrer, mas eles precisam viver para ver a conclusão da obra de Deus na minha vida e por meu intermédio. É isso que Davi estava dizendo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eles verão a obra de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Foi o que Pedro deixou registrado na sua epístola, quando as pessoas olharem para nós, que eles devem glorificar a Deus. Observe aqui, capítulo 2 da primeira epístola, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então Neemias praticou boas obras que os inimigos não puderam negar. Outro que nós observamos foi José. Quanto José sofreu, quanto padecimento ele passou na mão dos seus irmãos, dos ismaelitas, de Potifar, do cárcere. E por fim, Deus o honrou diante de todos os seus inimigos. E tiveram que reconhecer que aquilo era uma obra de Deus. José, de escravo, de prisioneiro, foi colocado no trono, ao lado de Faraó, para governar o Egito e socorrer aquelas pessoas no tempo da fome. Então José, diante dos inimigos, Deus o fez prosperar. Daniel, diante dos seus inimigos que procuraram o seu mal, Deus o fez prosperar. Neemias, o que lemos aqui, quando diante dos inimigos, Tobias, Sambalat e Gesem e os que com eles faziam parte, Neemias triunfou. Os seus inimigos tiveram que reconhecer a obra de Deus na vida de Neemias. Quando Elias se apresentou diante de Acabe e o povo estava vacilante, em dúvida, e ele chama o povo para o desafio, o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal e de Azera ofereceram sacrifício e clamaram, e não houve resposta, porque Baal e Azera são deuses da criação humana, são idolatria, são mentira, são engano. Mas quando Elias se curva diante de Deus e diz: manifeste-se hoje que eu sou teu servo e que eu fiz conforme a tua palavra, o Senhor Deus mandou fogo do céu e os seus inimigos tiveram que reconhecer e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pedro, quando com João foram presos e quiseram silenciá-lo, e eles começaram a dizer: nós não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a maneira como ele falou, as pessoas disseram: eles estiveram com Jesus. Os inimigos tiveram que reconhecê-lo como servo do Senhor Jesus. Paulo, quantas vezes em sofrimentos e ameaças, mas os seus inimigos tiveram que se curvar diante dele e reconhecer a grande obra de Deus na vida dele. O próprio Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. Mas não importa, quando os nossos inimigos verem a mão de Deus atuando
e operando na nossa vida e realizando a sua obra pela nossa vida, eles certamente reconhecerão os feitos do Senhor, nosso Deus, e não ficarão calados. Eles terão, sim, que reconhecer. E quando a obra está concluída, até os inimigos vão reconhecer que aquela obra foi a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus sempre estará disponível a quem com temor, obediência e verdade servi-lo. Veja o que Esdras deixou registrado no capítulo 8, o versículo 31. Está escrito assim: E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Esdras também notificou isto. E agora Neemias diz que os inimigos ouviram e viram a obra de Deus e reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quando os nossos inimigos reconhecem os feitos do nosso Deus. Que eu e você possamos servir a Deus com graça, alegria, fé e temor, realizar o que Deus nos confiou, não nos deixar levar pelas ameaças e pelos inimigos, sejam eles quais forem. Nós estamos fundamentados no Senhor nosso Deus e precisamos nos manter firme e fiel, resistir a toda emboscada do inimigo, nos manter em obediência e temor, com lutas, com dificuldades, mas realizando a obra de Deus. E quando concluir, eles certamente haverão de reconhecer que foi a mão de Deus atuando na nossa vida. E a mão de Deus continua estendida para atuar na minha vida, na tua, na vida de cada um de nós. Deixemos, portanto, que o Senhor Deus nos conduza na realização daquilo que Ele nos confiou. E façamos mesmo que, debaixo de perseguições, ameaças e perigos, mas firmados em Deus, nós começaremos e concluiremos a obra para a glória e louvor do nome do Senhor, nosso Deus. Pensa sobre isto, coloque-se à disposição e seja um instrumento de Deus, apesar dos inimigos que se levantarem. A mão de Deus prevalecerá na conclusão da obra que Ele confiar a cada um de nós. Querendo Deus, amanhã retornaremos.